Grandes plantações necessitam de grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados. E para isso entra em ação a indústria. A indústria produtora de fertilizante nitrogenado faz a fixação do nitrogênio da atmosfera e transforma ele em compostos que possam ser assimilados pelos vegetais. Porém, essa fixação de nitrogênio industrial, ela demanda muita energia. Na escala da produção agrícola, é a etapa que gasta mais energia elétrica. E para tentar resolver esse problema, a ciência está tentando viabilizar técnicas de implantar bactérias fixadoras de nitrogênio em raízes para estabelecer uma relação de mutualismo e necessitar cada vez menos da indústria, gerando menos impacto no meio ambiente. Eu sou Felipe Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre ciclo do nitrogênio. A nossa atmosfera é formada por diversos gases. O que nós vamos encontrar em maior quantidade é o gás nitrogênio. Ele está presente em cerca de 78% da nossa atmosfera. E dentro dos organismos vivos, o nitrogênio, esse elemento químico, compõe componentes orgânicos como os aminoácidos, consequentemente as proteínas, ácidos nucleicos como DNA e RNA, além de nucleotídeos como o ATP. Nós, animais, ainda produzimos também resíduos metabólicos nitrogenados, que a gente estuda em sistema excretor. Embora exista uma grande quantidade desse elemento químico em sua forma gasosa na atmosfera, nós não conseguimos absorvê-los através da respiração e utilizá-los igual nós utilizamos o oxigênio. Para obter nitrogênio para produzir os nossos compostos orgânicos nitrogenados, nós precisamos consumir seres vivos que já possuam esses compostos orgânicos. Por exemplo, ao consumirmos os vegetais, nós encontramos neles compostos nitrogenados que nós, ao ingerirmos e consequentemente digeri-los e absorvê-los, nós podemos aproveitá-los. Mas como os vegetais obtêm o nitrogênio? Os vegetais também não conseguem fixar o nitrogênio da atmosfera. Para isso, precisa do auxílio de bactérias fixadoras de nitrogênio. Existe uma grande quantidade de bactérias no solo, algumas dessas podem captar nitrogênio da atmosfera. Outras bactérias fixadoras de nitrogênio vão estar em ambientes aquáticos, outras estarão em associações mutualísticas com raízes, principalmente de leguminosas. Agora vamos conhecer o ciclo do nitrogênio, entender os seus acontecimentos e a sua importância. Vamos lá? Nós vamos dividir o ciclo do nitrogênio em 5 partes: fixação de nitrogênio, nitrificação, assimilação, amonificação e desnitrificação ou denitrificação. A gente já sabe, portanto, que a atmosfera é um depósito do elemento químico nitrogênio que encontra-se em sua forma gasosa, N2. Sabemos também que seres vivos mais complexos como vegetais, animais, fungos, não são capazes de fixar esse nitrogênio da atmosfera. Para essa fixação acontecer, é necessário que haja eventos naturais como vulcões, como raios, que são eventos naturais, porém eventos não biológicos. Dentre os eventos biológicos responsáveis pela fixação de nitrogênio estão reações metabólicas de bactérias, que podem estar associadas a raízes de leguminosas, bactérias essas do gênero Rhizobium. O termo biom significa viver com, rhizo, raiz. São bactérias que vivem com raízes. Essas bactérias fixam o nitrogênio da atmosfera e transformam em um composto que possa ser absorvido e utilizado pelo vegetal. Como o vegetal é beneficiado e beneficia a bactéria com produtos fotossintéticos, essa relação entre a bactéria Rhizobium e as raízes de leguminosas é uma relação de mutualismo, onde ambas são beneficiadas. Agora nós temos que entender quem são as leguminosas. As leguminosas são vegetais que possuem em seu fruto as suas sementes seriadas, uma do lado da outra, coberta por uma estrutura folhosa chamada de vagem. A exemplo de leguminosas, nós temos o feijão, o amendoim e a própria vagem.
Voltando para o ciclo do nitrogênio. Quando a gente pensa em outras formas de fixação do nitrogênio, existem bactérias de vida livre no solo e em ambientes aquáticos. As bactérias de vida livre no solo, que fixam nitrogênio, pertencem principalmente ao gênero Azotobacter. Olha o nome, azoto. Azoto é sinônimo de nitrogênio. Você pode encontrar em suas provas ciclo do azoto. Então, Azotobacter é uma bactéria fixadora de nitrogênio. Já nos ambientes aquáticos, nós encontramos as cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes, que também são capazes de fixar o nitrogênio da atmosfera. Após a fixação do nitrogênio, este é transformado em amônia por essas bactérias. E a amônia precisa ser transformada em um outro composto que é o nitrato. A amônia no solo reage com a água, podendo formar íons amônio. E essa amônia ou amônio, para se transformar em nitrato, entra em ação o nosso segundo processo, que é a nitrificação. A nitrificação é a transformação de amônia em nitrato. A amônia já pode ser absorvida pelos vegetais, mas como é tóxica, os vegetais absorvem pouca quantidade. Já o nitrato é o produto principal de assimilação dos vegetais, ou seja, os compostos nitrogenados que os vegetais absorvem para construir suas moléculas orgânicas advêm principalmente do nitrato. Vamos entender um pouquinho melhor como acontece a transformação da amônia em nitrato. A nitrificação é dividida em duas etapas. A primeira, nitrosação, que transforma a amônia em nitrito, e a segunda etapa, que é a nitratação, transformação de nitrito em nitrato. Percebam que nessas etapas da nitrificação existe uma oxidação da amônia, e o produto mais oxidado, o nitrato, é esse que é absorvido, que é assimilado pelos vegetais. O nitrato ele é muito mais reagente do que o nitrogênio da atmosfera, que é muito pouco reagente. As principais bactérias que transformam a amônia em nitrito, ou seja, que fazem nitrosação, são as de vida livre no solo, Nitrosomona, na água, Nitrosococcus. E as bactérias que fazem a nitratação, produção do nitrato a partir do nitrito, são de vida livre no solo, a Nitrobacter, e na água, a Nitrococcus. Agora os vegetais já assimilaram, já produziram seus compostos orgânicos nitrogenados e disponibilizam na cadeia alimentar. Animais herbívoros ou onívoros se alimentam desses vegetais e acabam incorporando elementos nitrogenados. Esses elementos serão utilizados de diversas formas e também serão metabolizados para a eliminação de resíduos. E nessa eliminação, nós animais vamos liberar no ambiente amônia ou ureia. Se nós liberarmos amônia, a gente sabe que a amônia passa por nitrificação para produzir nitrato. Se liberarmos ureia, a ureia no solo, ela entra em contato com a água, reage e produz amônia, que poderá também se transformar em nitrato. E quando tanto os animais quanto os vegetais morrerem, os decompositores, como fungos e bactérias, vão decompor a matéria orgânica, também produzindo amônia em um processo de amonificação. O que a gente aprendeu até agora é como retirar o nitrogênio da atmosfera e utilizá-lo. Mas a gente não aprendeu ainda como esse nitrogênio volta para a atmosfera para isso ser considerado um ciclo. É aí que entra em ação bactérias do gênero Pseudomonas que pegam o excesso de nitrato do solo, fazem um processo de desnitrificação e assim conseguem devolver nitrogênio para a atmosfera. Alguns problemas podem estar associados ao ciclo do nitrogênio, como por exemplo a eutrofização. Quando muitos compostos nitrogenados são despejados em corpos d'água, vai haver uma hipernutrição de algas. Estas vão se proliferar, vão formar uma camada de alga na superfície da água, o que vai impedir que a luz penetre na água. Isso vai prejudicar bastante o ambiente aquático. Um outro problema ambiental relacionado ao ciclo do nitrogênio é o gasto energético no processo de fixação industrial de nitrogênio para a produção de fertilizantes nitrogenados. Agora, se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever e se tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui que eu te respondo. Obrigado e uma boa